Capítulo 11. Coisas estranhas estão acontecendo, por Ellen Davis. Lembra-se de Isaac Newton, que supostamente estava sentado sob uma árvore quando uma maçã caiu em sua cabeça e ele teve seu momento ahá sobre a gravidade? Ele passou a criar a estrutura das leis da física que explicam a gravidade, o movimento, o sistema de trabalho, o calor, o som, a luz, a eletricidade e o magnetismo. A física newtoniana colocou aviões no ar, carro nas estradas, arranha-céus em nossas cidades e computadores em nossas casas. A física newtoniana vê o mundo como uma máquina que você pode aprender estudando como suas diferentes partes interagem. Ele pressupõe que estamos separados da máquina e de modo que podemos mexer nela o quanto quisermos, mas apenas observá-la não terá nenhuma influência em como ela funciona. Pense desta maneira. A física newtoniana pressupõe que o mundo é como um grande relógio que funciona sozinho. Embora eu possa aprender muito sobre como o relógio funciona desmontando-o e estudando suas engrenagens, molas e mostradores, olhar para ver que horas são nunca afetará o andamento do relógio. Em outras palavras, se são 2 horas da manhã, a menos que eu mude os mostradores ou ocorra um milagre, meu relógio nunca dirá 22 horas só porque eu quero. Subtítulo: O Mistério da Luz. Todos ficaram perfeitamente satisfeitos com a explicação newtoniana de como o mundo funcionava até 1900, quando Max Planck fez uma descoberta surpreendente sobre a luz. Até então, era possível descrever todos os fenômenos físicos conhecidos como partículas ou ondas. Os físicos já sabiam que a luz agia como uma onda sonora ou uma onda de rádio, não como matéria sólida. Mas Planck provou que a luz era composta de pacotes de energia que eram como partículas minúsculas. O mistério de como a luz poderia ser tanto uma onda quanto uma partícula levou à descoberta de que toda a natureza é composta de unidades indivisíveis ou pacotes de energia que mais tarde foram chamados coletivamente de quanta. O interesse em aprender exatamente o que eram esses quanta e como se comportavam levou ao nascimento de um novo ramo da física, a física quântica. Por meio da física quântica, os cientistas descobriram que, no nível mais básico da existência, tudo é energia vibrando constantemente e que cada partícula também possui um caráter de onda e cada onda possui um caráter de partícula. Mas o fato de as partículas poderem se tornar ondas e as ondas se tornarem partículas não foi o único choque. O que foi ainda mais chocante foi que, no nível quântico, o mundo não agia mais como uma máquina, mas parecia agir mais como algo vivo, que sente o desejo do observador e responde a ele. Isso significava que, se eu tivesse um relógio quântico, ele poderia me dizer a hora com base na hora que eu esperava que fosse. Portanto, se eu quiser que sejam 10 da noite, há uma probabilidade de que, quando eu olhe para o meu relógio quântico, ele me diga que são 10 da noite, só porque esse é o horário que espero que seja. Subtítulo: Coisas estranhas estão acontecendo na física quântica.
Há uma linha no filme A Excelente Aventura de Bill e Ted, que eu absolutamente amo. Quando confrontado com a perspectiva de uma cabine telefônica que viaja no tempo no estacionamento do Círculo-K, Ted se vira para Bill e diz: Bill, coisas estranhas estão acontecendo no Círculo-K. A mesma coisa pode ser dita da física quântica. Coisas estranhas estão acontecendo. Os físicos que estudam o reino quântico parecem perplexos com isso e, consistentemente, usam palavras como choque, mistério e estranho ao explicar suas descobertas. Niels Bohr, um dos fundadores da física quântica, observou: aqueles que não ficam chocados quando se deparam com a teoria quântica não podem tê-la entendido. E Werner Heisenberg, associado de Bohr, expressou sua descrença ao perguntar: pode a natureza ser tão absurda como nos pareceu nesses experimentos atômicos? Outro dos associados de Bohr, John Wheeler, observou: se você não está completamente confuso com a mecânica quântica, você não a entende. As teorias da física quântica parecem mais ficção científica do que fato científico, mas foram comprovadas repetidamente em muitos experimentos diferentes por muitos físicos diferentes e foram espetacularmente bem-sucedidas em prever o comportamento de todos os tipos de sistemas subatômicos. Aqui estão apenas algumas das descobertas alucinantes da física quântica. Tudo o que existe é, em sua essência, energia. Tudo, mesmo matéria sólida, como uma cadeira ou uma árvore, vibra com um campo invisível de energia. E essas vibrações assumem uma certa frequência dependendo da fonte da vibração. A frequência vibracional de uma árvore é diferente da frequência de uma rocha e diferente da frequência de um largato e assim por diante. A única razão pela qual este livro parece sólido para você é que seus pacotes de energia estão dispostos de tal forma e vibrando em uma frequência específica para que você seja capaz de vê-lo e senti-lo como matéria sólida. Se a energia se expressa como uma onda ou uma partícula, parece estar relacionado à expectativa do observador. Em experimentos de física quântica, se o observador espera ver ondas, a energia se comporta como ondas. Se o observador espera ver partículas, a energia se comporta como partículas. Quando não estão sendo observados ou medidos, as partículas de luz agem como ondas. Eles não têm localização precisa, mas existem como campos de probabilidade. Mas, se eles estão sendo observados ou medidos, eles se tornam partículas. Quando observado ou medido, o campo de probabilidade colapsa a onda em um objeto sólido em um lugar e tempo específicos. Isso às vezes é chamado de colapso da função de onda quântica ou pop de Quiff. A mesma partícula quântica podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Duas partículas subatômicas que interagiram no passado permanecem conectadas de modo que o que é feito com uma afeta instantaneamente a outra. Não importa a distância entre as partículas. Nada pode ser previsto com certeza absoluta, mas apenas como probabilidades. Partículas ou ondas podem entrar e sair de diferentes dimensões.
Quando não são observados, eles não estão em nenhum lugar específico. As partículas quânticas podem se mover instantaneamente de um local para o outro mais rápido do que a velocidade da luz. Na verdade, os físicos chineses documentaram partículas quânticas viajando instantaneamente por distâncias de até 10 metros, mais de 30 pés. O tempo não é linear como no passado, presente e futuro. O passado, o presente e o futuro estão inextricavelmente ligados e o tempo parece ser subjetivo para o observador. O que isso significa é que as partículas quânticas podem viajar para fora do que consideramos como tempo e espaço. Subtítulo: A ascensão do misticismo quântico. Por causa da grande quantidade de estranheza em andamento na física quântica, ela inevitavelmente atraiu interpretações metafísicas. A maior parte dessa interpretação tendeu a usar a física quântica para reforçar as crenças místicas orientais sobre a natureza da unidade de toda a realidade e o poder da consciência humana para criar e manipular essa realidade. Em seu livro Science and the New Age Challenge, Ernest Lucas traça 3 conceitos-chave do misticismo quântico. O primeiro grande conceito é que o mundo em que vivemos não é o mundo real, mas uma ilusão. O corolário desse conceito é que, por causa de nossa impressão de infância e programação social, não vemos o mundo como ele realmente é. O segundo grande conceito de misticismo quântico é que o universo é um todo unificado e interconectado. Isso se traduz na ideia de que, uma vez que tudo é um, então tudo deve ser Deus, o que significa que você é Deus e sua consciência é um aspecto da consciência divina. O terceiro conceito-chave é a ideia de que, uma vez que a realidade material precisa de um observador para fazê-la assumir a forma material, a consciência humana, agindo como expressões individualizadas da consciência divina, tem o poder de criar a realidade material. Vários dos primeiros físicos quânticos foram inspirados por ideias místicas, incluindo Niels Bohr, Wolfgang Paulin, que trabalhou com Carl Jung na teoria da sincronicidade, e o Wernicke. Mais tarde, o misticismo quântico tornou-se parte do pensamento dominante quando o livro de 1988 de Deepak Chopra, Cura Quântica, usou conceitos quânticos para propor sua teoria da cura psicossomática. Em 1993, o best-seller Ageless do New York Times de Chopra, Corpo-Mente Atemporal, alegou que a cura e a reversão do envelhecimento poderiam ser alcançadas pela adoção de uma visão de mundo quântica. Se houvesse algo semelhante a uma Bíblia da Nova Era, seria um curso em milagres, um currículo de autoestudo que visa ajudar seus leitores a alcançar a transformação espiritual por meio da adoção de interpretações místicas da física quântica. Ellen Schumann escreveu o livro baseado no que ela chamou de uma voz interior que ela identificou como Jesus. Mais de 2 milhões de cópias de um curso em milagres foram distribuídas em todo o mundo desde que se tornou disponível para venda em 1976. A cultura moderna está presentemente inundada de interpretações metafísicas da física quântica, como a lei da atração,
A crença de que tudo tem seu próprio nível vibracional e semelhante atrai assim. Para atrair o que você deseja, você deve alterar seu nível vibracional para corresponder. Lei da intenção. A crença de que nossa intenção pode mudar a realidade física ou fazer coisas materiais se manifestarem no reino do invisível. E a lei da vibração do pensamento. Seus pensamentos e emoções têm vibrações positivas ou negativas e causarão manifestações em sua vida de coisas e experiências com vibrações semelhantes. Como Phil Mason explica em seu livro Glória Quântica, esses conceitos chaves: 1. Que o mundo material é realmente um campo de energia cósmica que pode ser manipulado pela consciência. 2. Que somos todos parte de um todo cosmicamente interconectado. E 3. Que nossa consciência é um recurso inexplorado que podem moldar a realidade. Surgiram em um agrupamento de ideias poderosas que agarraram a imaginação popular no mundo ocidental. No entanto, muitos conceitos quânticos apropriados pela nova era são, na verdade, distorções das verdades espirituais cristãs e da própria Palavra de Deus, como você descobrirá nos próximos capítulos. Notas. Princípio da física quântica. Max Planck, 1918. Toda a natureza é feita de quanta invisível de energia. As menores unidades nas quais algo pode ser dividido. O átomo é feito de ingredientes quânticos, portanto, todo o universo é feito de quanta ou quantidades de energia. Princípios da física quântica. Louis de Broglie, dualidade onda-partícula. No nível atômico e subatômico, tanto a energia quanto a matéria se comportam como se fossem feitas de partículas ou ondas, dependendo de seu ambiente, e podem parecer materializar-se e desmaterializar-se da matéria sólida para as vibrações de energia do campo invisível. Teóricos das cordas. Os menores elementos constituintes da energia ou matéria são pequenos loops de energia oscilante e vibrante. Princípio da física quântica. Louis de Broglie, 1927. Chamado teoria da onda piloto, cada partícula quântica tem uma função de onda associada que viaja à frente da partícula e detecta se ela será observada ou não. David Bohm, a onda piloto não é local e, portanto, não é limitada pelas restrições de tempo e espaço. O efeito observador. Os objetos quânticos podem existir como ondas ou partículas. As funções de onda são reduzidas quando vistas por um observador e se tornam partículas. Um objeto é uma nuvem de possibilidades ambíguas e existe em todos os estados possíveis simultaneamente, mas assume um certo estado dependendo da intenção do observador, esteja ou não sendo observado no presente ou no futuro. Mesmo o menor objeto quântico parece ter uma mente que direciona seu curso dependendo da mente do observador. Princípio da física quântica. Não localidade. Partículas subatômicas têm a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Princípio da física quântica. Quantum entanglement. Emaranhamento quântico. Pares emaranhados de fótons que interagiram no passado e se afastaram um do outro permanecem
em certo sentido, ainda conectados, e o que for feito a um afetará o outro instantaneamente. Princípios da física quântica. O Werner Heisenberg, o princípio da incerteza de Heisenberg, características do universo como a posição e a velocidade de uma partícula não podem ser conhecidas com precisão completa, mas apenas como possibilidades. Gato de Schrödinger. Indeterminação quântica. O princípio da superposição do princípio da incerteza de Heisenberg. Coloque um gato em uma caixa lacrada com um frasco de cianeto. Uma vez lacrado, é impossível saber com certeza se o gato está vivo ou morto. E porque não podemos ter certeza, o gato pode ser considerado vivo e morto. Princípio da física quântica. Túnel quântico. A matéria no mundo subatômico tem a capacidade de se desmaterializar de um lado de uma barreira e de se materializar do outro lado. Princípios da física quântica. Teletransporte quântico. Desmaterializando um objeto em um ponto e transferindo os detalhes precisos de sua configuração para outro local, onde o objeto é então reconstruído. Princípio da física quântica. Experimentos de escolha atrasada. O universo inteiro parece saber de antemão qual experimento um ser humano individual vai realizar. A qualidade do tempo está ligada às escolhas experimentais específicas e o passado está inextricavelmente ligado ao presente. O tempo é um produto do observador e não um atributo objetivo do espaço. O fluxo do tempo é subjetivo, não objetivo. Se uma partícula quântica pode, entre aspas, conhecer o futuro antes que ocorra, e da mesma forma, se um ato no presente pode apagar o passado, é evidente que não estamos lidando com uma flecha linear do tempo em nosso desenvolvimento da compreensão do não local, dimensão do espaço quântico. As frequências de solfégio. Os cantos gregorianos eram baseados nas frequências de solfégio, tons especiais que se acreditava ter poder transformador e transmitir bênçãos espirituais. Essas frequências de solfégio usam uma escala musical antiga de 6 tons: Ut, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. O tom de Ut vibra a uma frequência de 396 Hz, que se correlaciona com uma frequência que alguns cientistas acreditam que coloca uma pessoa mais receptiva estado para a entrada externa. O tom do Mi tem uma frequência de 528 Hz, que muitos acreditam que fortalece o campo eletromagnético do coração. Alguns geneticistas modernos acreditam que, quando cantados em harmonia sequencial, os sons dos tons musicais na escala de solfégio vibram nas frequências exatas exigidas para abrir nossas células para que uma nova programação possa ser impressa em nosso DNA. Os bioquímicos genéticos já estão usando a frequência de 528 Hz para reparar DNA danificado. Em 2010, o físico John Hutchison criou um dispositivo que emite uma combinação de frequências de áudio e rádio com base nas frequências de solfégio, que tem o efeito de limpar a poluição da água. Usando essas frequências vibracionais, o dispositivo de Hudson
limpou um raio de 1 milha de água poluída na Baía de Perdido, no Golfo do México, em 24 horas. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Yahweh, Yahweh, Yeshua.